defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses da sociedade. São as funções do Ministério Público definidas pela Constituição da República de 1988. A Carta Cidadã deu nova concepção ao Ministério Público, tornando-o autônomo e independente. O órgão também passou a fazer parte do capítulo das funções essenciais à Justiça. O Ministério Público Brasileiro é formado pelos Ministérios Públicos Estaduais, que atuam perante a Justiça Estadual, e pelo Ministério Público da União, o MPU, que se divide em 4 ramos: os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho, Militar e o do Distrito Federal e Territórios. O Ministério Público Federal é o ramo do MPU que atua nas causas de competência da Justiça Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O MPF atua sempre que estiverem em discussão bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias e empresas públicas federais. O MPF também exerce a função eleitoral quando oficia nos tribunais regionais eleitorais e no Tribunal Superior Eleitoral. A atuação do Ministério Público Federal ocorre nas esferas civil e criminal, além de agir como fiscal da lei quando envolve interesse público relevante. No âmbito criminal, quando é verificada a possível ocorrência de crime, o membro do MPF pede à Polícia Federal diligências de investigação e a instauração de inquérito policial, podendo apresentar ou pedir provas. Ao fim da investigação, o MPF pode decidir pelo arquivamento ou oferecer denúncia que, se recebida, vai dar início à ação penal. Cabe ao membro do Ministério Público, em inquéritos ou processos criminais, propor medidas como sequestro de bens, hipoteca legal e arresto. Também pode requerer a realização de perícias, quebra dos sigilos bancário e fiscal, interceptação telefônica e que testemunhas sejam ouvidas. Na tutela coletiva, o principal instrumento de defesa de direitos é a ação civil pública. Ela é usada especialmente em caso de violação a direitos irrenunciáveis, como o direito à saúde, à educação e ao meio ambiente. Outro instrumento são as ações de improbidade administrativa propostas pelo MPF contra agentes públicos que lesam a União. Antes de propor as ações ao Poder Judiciário, o MPF pode fazer uma recomendação às partes, solicitando que as irregularidades sejam resolvidas ou propor ainda a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, o TAC, no qual as partes assumem compromissos na esfera extrajudicial. Isso traz uma solução mais ágil para questões que poderiam sobrecarregar o judiciário com novas ações. Tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, o Ministério Público Federal atua como fiscal da correta aplicação da lei. Mesmo que não seja autor da ação, o MPF deve se posicionar, por meio de pareceres, sempre que um processo envolver interesse público relevante nos mandados de segurança contra ato de autoridade pública federal e nos processos em tramitação nos tribunais superiores. A atuação dos membros do MPF é organizada de acordo com a divisão dos órgãos do Poder Judiciário em que oficiam. Os procuradores da República são lotados nas Procuradorias da República, sediadas nas capitais dos estados e nos municípios onde há vara de Justiça Federal. Os procuradores regionais da República integram as Procuradorias Regionais da República e oficiam perante os Tribunais Regionais Federais. Já os subprocuradores gerais da República são lotados na Procuradoria-Geral da República e atuam em processos judiciais em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. O MPF é chefiado pelo Procurador-Geral da República, que também exerce a chefia do MPU e a presidência do Conselho Nacional do Ministério Público, órgão que exerce o controle de todo o MP brasileiro. O Procurador-Geral da República é indicado pelo Presidente da República e aprovado pelo Senado Federal. Ao chefe do MPF compete propor ação penal contra Presidente da República, vice-presidente, ministros, congressistas, governadores, magistrados, entre outras autoridades. Cabe ainda oferecer ação direta de inconstitucionalidade, bem como outras ações ao Supremo Tribunal Federal.
Os membros do MPF ingressam na carreira por meio de concurso público. A atuação independente dos procuradores da República é garantida pela Constituição. Eles têm autonomia funcional, que é o poder de agir de acordo com sua convicção, sem interferência de outros membros e poderes. Eles também não podem ser transferidos para outra cidade sem o seu consentimento, mas apenas em caso de interesse público. Os membros do MPF são vitalícios. Após 2 anos de exercício, só podem ser demitidos por decisão judicial definitiva. A coordenação das ações do MPF é feita de forma temática por câmaras de coordenação e revisão e pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. As câmaras dedicam-se às áreas de atuação do MPF: defesa da Constituição, combate ao crime e controle externo da atividade policial, defesa do consumidor e da ordem econômica, meio ambiente e patrimônio cultural, patrimônio público e social e populações indígenas e comunidades tradicionais. A atuação eleitoral do Ministério Público é feita em parceria entre os membros do MPF e os dos Ministérios Públicos nos estados. O Ministério Público atua em todas as fases do processo eleitoral, desde a inscrição dos eleitores, as convenções partidárias, propaganda eleitoral, até a prestação de contas dos candidatos. Em âmbito internacional, o MPF atua em cooperação com ministérios públicos de outros países no combate ao crime organizado transnacional. Esse trabalho é realizado por meio de redes de cooperação jurídica, foros internacionais e em contato direto com autoridades estrangeiras. O Ministério Público Federal é uma das instituições de maior credibilidade no Brasil. Sua missão é promover a realização da justiça, o bem da sociedade e em defesa do Estado democrático de direito, tendo em vista os valores de autonomia institucional, compromisso, transparência, ética, independência funcional, unidade, iniciativa e efetividade. Agindo assim, o MPF espera até 2020 ser reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência na promoção da justiça, da cidadania e no combate ao crime e à corrupção.